Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. Exo-Vaticana, por Chris Putnam e Thomas Hoare. O livro investiga o fenômeno UFO a partir de uma perspectiva bíblica, expressando ceticismo em relação à ideia de visitas alienígenas de outras galáxias, mas reconhecendo a existência de um fenômeno inexplicável genuíno após a exclusão de fraudes e alucinações. Os autores fundamentam sua análise na Bíblia. A investigação começa com relatos de avistamentos de OVNIs, incluindo uma formação sobre o Vaticano. O livro menciona a crença de alguns pesquisadores de que grande parte do fenômeno OVNI é de natureza satânica e alude à figura de um salvador alienígena. É levantada a questão da possível supressão de um texto antigo que descreve ascensões angelicais. O livro explora o interesse do Vaticano em vida extraterrestre, mencionando declarações sensacionalistas sobre o assunto e a existência do telescópio de tecnologia avançada do Vaticano no Arizona. Os autores introduzem o conceito de metacosmo e a convergência de tecnologias que impulsionam o transhumanismo. Eles também observam as mudanças na dinâmica do poder global. O objetivo do livro é servir como um manual de campo introdutório para entender essas preparações emergentes à luz da Bíblia. O Dr. Charles Chancellor é apresentado como um especialista em tecnologia e estudos bíblicos que contribuiu para a obra. A obra traça a história da discussão sobre vida extraterrestre desde os gregos antigos, contrastando visões atomistas com perspectivas bíblicas que colocam a humanidade no centro da história cósmica. A maioria dos padres da Igreja se opôs à ideia de múltiplos mundos. Curiosamente, a Inquisição é mencionada como tendo aberto o caminho para a crença em extraterrestres, com figuras como Nicolau de Cusa argumentando pela homogeneidade dos corpos celestes. A influência da Cabala e suas previsões messiânicas são brevemente abordadas. O livro examina a complexa figura de Giordano Bruno, frequentemente visto como um mártir científico por suas crenças em outros mundos. A transição do geocentrismo para o heliocentrismo é mencionada no contexto de mudanças teológicas. O livro aborda as implicações teológicas da vida extraterrestre, focando na imagem de Deus, na encarnação e na criação divina. Os autores defendem a singularidade do sacrifício de Cristo e a centralidade da criação divina, contrastando com o ceticismo presente mesmo na comunidade científica jesuíta. O conceito de verdade dividida é apresentado como uma ferramenta usada por secularistas. As mitologias antigas, especialmente a Suméria, são exploradas como possíveis corrupções de uma revelação original. Os autores buscam evidências dessa revelação original em ideogramas chineses antigos e no significado original do zodíaco. O livro de Jó é analisado nesse contexto, ressaltando o conhecimento de Deus sobre o cosmos. O épico de Gilgamesh é discutido em relação ao dilúvio bíblico, com uma advertência contra as teorias de astronautas antigos de Zecharia Sitchin. A origem dos deuses pagãos é atribuída à corrupção da revelação original por poderes sobrenaturais. O livro adverte sobre uma futura decepção, possivelmente orquestrada por forças sobrenaturais malignas, envolvendo uma exibição tecnológica avançada para enganar até os eleitos. São feitos paralelos entre as dimensões invisíveis bíblicas e conceitos modernos como Flatland e cosmologia do mundo das brainas. Os juízos escatológicos em Isaías e Apocalipse são mencionados em relação a redemoinhos de fogo e carros divinos. As aparições de Fátima são analisadas como um possível exemplo de engano cósmico, onde uma entidade não humana foi confundida com a Virgem Maria. A possível supressão dos segredos completos de Fátima pelo Vaticano é discutida. O livro inclui uma entrevista com Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa britânico que investigou OVNIs. Pope discute vários casos, incluindo avistamentos em massa e relatos de abduções, observando que, embora muitos possam ser explicados, alguns permanecem sem explicação. Ele também menciona a Elite Collis, um grupo dentro do establishment britânico que teria concluído que o fenômeno OVNI é demoníaco. Outras entrevistas com Stanton Friedman e Bruce Maccabee discutem casos específicos de OVNIs e análises de evidências.
Uma entrevista com o coronel Jesse Marcel Jr. aborda o incidente de Roswell. Outros excertos mencionam a possibilidade de estruturas artificiais em Marte e criticam o campo da arqueologia aeroespacial. A descoberta de artefatos babilônicos antigos perto do Eufrates é notada. O livro também menciona o relatório da Brookings Institution sobre o impacto da descoberta de vida extraterrestre e a necessidade de gerenciar a reação pública, especialmente entre cristãos fundamentalistas. O papel do mito na cultura moderna e como a narrativa alienígena funciona como um mito moderno são explorados. As teorias de Carl Jung sobre arquétipos e o inconsciente coletivo são discutidas em relação aos encontros com OVNIs. O conceito de sistema de controle de Jacques Vallée, que manipula sutilmente a consciência humana, é examinado, sugerindo uma inteligência não humana por trás do fenômeno. O livro aprofunda a teologia bíblica, discutindo os filhos de Deus em Gênesis 6 como seres angelicais caídos, Elohim, que interagiram com a humanidade. A vitória final de Cristo sobre esses poderes é destacada. Os autores reiteram sua crença de que o domínio de Satanás é essencialmente a atmosfera da Terra. O romance de ficção científica A Case of Conscience é mencionado por seus temas relevantes. O conceito da semente da serpente em Gênesis é explorado em relação ao anticristo. Profecias sobre o último Papa, Petrus Romanus, e um possível falso profeta são discutidas no contexto da escatologia católica. O livro conclui ressaltando a importância de um edito católico de 1277 que abriu a discussão sobre a pluralidade de mundos. É mencionado um livro recente com aprovação eclesiástica que argumenta a favor da crença em ETs. A natureza presciente da ficção científica de Arthur Clarke é notada. As ideias teológicas de Teilhard de Chardin e sua influência nos astrônomos modernos do Vaticano são discutidas. Finalmente, o livro faz referência ao aviso de Walter Marty sobre a natureza demoníaca dos principados e autoridades do ar e promove obras relacionadas que aprofundam esses temas. Em resumo, Exovaticana apresenta uma análise multifacetada do fenômeno OVNI, da mitologia antiga e da profecia bíblica, argumentando que esses campos estão interligados e podem apontar para uma significativa decepção nos tempos finais envolvendo contato extraterrestre e um falso salvador alienígena, potencialmente ligado ao Vaticano e à figura de Petrus Romanus. Os autores incentivam os leitores a serem discernentes e a fundamentarem seu entendimento na Bíblia. Considerando os temas intrigantes e por vezes surpreendentes de Exovaticana, desejo que a sua leitura seja uma jornada de descoberta e análise. Boa leitura!